Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Rubinho, tá chegando ao final do programa, obrigado por sua presença. Queria saber... suas aspirações políticas futuras, assim, o que é que você pretende fazer, qual é a sua grande causa hoje na política e quais os meios que você pretende usar para chegar... Não, antes disso tem uma pergunta, cara, que é importante. Pergunte. Na minha pesquisa. Foi questionado em relação ao seu patrimônio, que triplicou desde que você entrou na política, segundo dados oficiais. Sim. A que se deve isso? Pô, ele triplicou, ele saiu de 100 e poucos mil para 500 mil. É Sim, incrível. Se você pegar meu salário de vereador, dá mais que isso. O salário é 18 mil, você aumenta aí, é quase 200 mil por ano, 600 mil, 800 mil, você dá o valor que aumentou. Só que eu tenho escritório de advocacia, são consórcios, coisas que eu levantei, não tem nada de legal nisso. Não- Pelo contrário, não, tudo declarado. A questão é a seguinte, eu trabalho para prosperar. sim, E naturalmente, em 4 anos, meu patrimônio tem que evoluir. Estranho seria se ele encolhesse. sim. Ele evoluiu abaixo do que eu ganhei como vereador. Está dentro da legalidade. Sim. Não são ganhos que dê imagem. Foi apenas uma manchete política para te. Eles pegam o que você declarou e fazem um cálculo, e aí fala que aumentou 3 vezes. E aí transmite a impressão de que é algo extremamente gigante. Sim, Só que quando você pega o valor que aumentou, que foi ali aproximadamente 300 ou 400 mil reais em 4 anos, você vê que a evolução está adequada ao meu ganho como vereador. E Sim. eu tenho uma empresa, eu sou escritório, tenho escritório de advocacia, de onde eu tiro, inclusive, a minha fonte de receita. Então, naturalmente, meu patrimônio vai ter uma evolução dentro desse período e eu espero que no próximo período também tenha, porque eu tento melhorar de vida e dar uma condição melhor para minha família tempo após tempo. Esse é o objetivo. Tanto que tudo declarado, não tem nada oculto, não tem nada demais. sim. Enquanto você, pelo seu patrimônio, você afirma que está dentro da legalidade, e para mim, que não sou especialista, esse número de 190 para 500 realmente não me parece Não. algo. Dá pra. Pô, esse cara Saísse de 100 para 10 milhões em questão, vai falar, pô, o que aconteceu? Aí tá quadrado. Agora, Mas as movimentações financeiras que foram há tempo atrás motivo de manchetes e tudo mais a respeito de Flávio Bolsonaro, por exemplo, elas de fato são suspeitas. Movimentações de Tem que ser- pequeno valor, tem que ser investigado. rachadinha. Você já saiu de um partido que o acolheu, certo? Que foi o Patriota, Putz, já saí de um monte de partido, cara. Eu já fiz parte do Patriota também. mas a discordância foi a aceitação de Flávio Bolsonaro, não foi na época? Não, porque o Flávio não fazia parte, fui expulso do Patriota, na verdade. A Sim, gente teve divergência dentro do partido, o partido me expulsou. Aí eu fui pro PSL, fiquei no PSL, na época eu tava no MBL, aí a gente foi pro Podemos, aí pouco tempo depois o MBL saiu do Podemos, foi pro União Brasil, eu fui junto e tô no União Brasil até hoje. tá. Como é que você enxerga a figura dos filhos de Bolsonaro? Em que aspecto? Político. Bom, cada um desempenha um papel diferente. O Carlos ele tem uma atuação mais local no Rio de Janeiro, particularmente não conheço a atuação dele como vereador, imagino que deve ser boa, porque tem muito voto, foi reeleito diversas vezes. O Eduardo é uma figura de representação internacional, está muito bem na pesquisa para o Senado, inclusive, provavelmente vai ser o senador do estado de São Paulo, aí, acho que eu vi hoje 37% da intenção de voto na Paraná Pesquisas, se eu não me engano. Tem uma atuação relevante. O Flávio, ao que me consta, ele deve desempenhar um papel na Comissão de Segurança do Senado. Ele já tem mais polêmicas ao redor dele. Eu acho que tudo que se é denunciado tem que ser investigado. Se cometeu alguma ilegalidade, tem que pagar. Simples assim. Uma das críticas dos apoiadores de Bolsonaro é que os filhos o atrapalham, de alguns. Eu costumo ver isso no Twitter bastante. Você concorda com essa afirmação? E se atrapalham em que você Eu acha? não acho que atrapalham, é que as pessoas tentam atrelar a conduta do filho à do pai e utiliza isso para eventualmente criticar. Você não pode vincular o CPF. Vamos imaginar que, sei lá, eu cometa um erro, meu pai tem responsabilidade por isso?
ou se meu filho cometeu um erro, eu tenho responsabilidade pelo erro dele. A gente tem que entender que são figuras distintas e cada um tem os seus erros, suas qualidades, e a gente tem que trabalhar dentro dessa forma. Você não pode colocar todo mundo dentro de um balaio. Num grupo, tem pessoas distintas. Dentro do bolsonarismo, por exemplo, você tem figuras as mais variadas. Você tem a Carla Zambelli, o Eduardo, tem o Ricardo Salles, tem o Carmelo, o Pavanato, o Rolli. São figuras distintas, com pautas distintas, com valores distintos, e você não pode crucificar uma pessoa pelo lado daquele. Por exemplo, eu sou do União Brasil. Aí às vezes você abre o jornal, lá no norte, fulano do União Brasil cometeu uma barbaridade. Eu tenho alguma coisa a ver? Eu vou dar um exemplo. Domingos Brazão, preso por acusado de matar a Marielle. Não sei se matou, se não matou, vai ser julgado. Ele era do União Brasil. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Nada a ver com isso. Ele que cometeu um crime, ele que pague. A mesma coisa serve para isso. Mas os filhos de Bolsonaro estavam perto dele no governo durante muito tempo, assim. Você via até proximidade física mesmo. Tinha notícias de reunião com Flávio, Bolsonaro. Eu acho que essa distância faz sentido se você falar de você, do Pavanato, do Holliday, mas não faz sentido falar de Bolsonaro e dos filhos. É que eu acho que são parlamentares. Veja, todos os filhos dele que você citou exercem mandato eletivo. Flávio é um senador da República, o Bolsonaro era o presidente. É natural que haja essa proximidade porque acaba atuando até como uma espécie de liderança dentro do parlamento. Você pega qualquer ambiente, o líder do governo vai ter uma proximidade, ou algum grupo de deputados ou senadores vai ter uma proximidade com o presidente. Isso não vincula a atuação deles de maneira que o que um faça, o outro também tenha que ter feito. Mas sim, até porque é um princípio de direito penal, a individualização de condutas. Então não dá para dizer que o filho atrapalha ou não atrapalha. Até porque o Bolsonaro é um cara adulto, bem criado. Eu tenho certeza que ele consegue tomar as próprias decisões, sem ser influenciado, seja pelo filho, por qualquer tipo de assessor.